E aí galera, hoje tem mais um vídeo e o assunto de hoje é um pouco polêmico. Eu tenho reparado nas igrejas ou muitos cristãos, falando a respeito que não tem o dom para evangelizar. Pessoas que falam que não tem esse chamado, pessoas da igreja que falam que eu não sou extrovertido, eu tenho dificuldade de abordar as pessoas, eu tenho dificuldade de chegar em alguém que eu nem conheço e começar a falar de Jesus. E eu não sei o que fazer, então acho que eu não tenho esse dom, acho que esse chamado não é para mim, meu chamado é outro, eu tenho outros dons. Mas vamos para a Bíblia, e quando a gente for para a Bíblia a gente vai ver que pode ser que você tenha o chamado para evangelizar. Porque olha só que interessante. Em Lucas 9 e em Lucas 10, existem dois episódios onde Jesus ele convoca os seus discípulos. No capítulo 9 ele convoca 12 e no capítulo 10 ele convoca 70 pessoas. E ele convoca essas pessoas com o propósito deles evangelizarem, deles irem com 3 responsabilidades: expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho do reino, de casa em casa. Mas o interessante é que quando Jesus também está ali, antes de subir aos céus, as últimas palavras de Jesus em Marcos 16, versículo 15, é ide, ou indo pelo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Vão pelo mundo e pregue o evangelho. Mas as mesmas palavras em Mateus, que Mateus dita, ele está dizendo para que vão, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai e ensinando a guardar todos os vossos mandamentos. Então você vê que em Lucas, por exemplo, em Atos, capítulo 1, versículo 8, está dizendo que nós seremos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E você vai ver que no início da igreja, uma das responsabilidades dos apóstolos eram ir anunciar Jesus Cristo. E quando você vê o ministério de Paulo também, Paulo, ele foi anunciar Jesus em lugares que não tinham evangelho. Ele foi principalmente aos gentios. Ele foi plantar igrejas, ele foi anunciar o evangelho. E se você for olhar, irmãos, todos os discípulos, todos os apóstolos, se você olhar, todos os discípulos de Jesus, tanto os 12, tanto os 70, e eles foram usados para plantar igrejas, eles foram usados, para ensinar o povo de Deus, os apóstolos que trouxeram o ensino, a doutrina que a igreja ia regir, ia caminhar em cima delas. Então nós podemos entender que a igreja foi chamada para evangelizar, fazer discípulos, batizar e ensinar. E não necessariamente é aquela pessoa que tem o dom, no que diz respeito, eu tenho o dom de evangelismo, então eu tenho que evangelizar. Não, eu não tenho o dom. Presta atenção, o chamado é para todas as pessoas. Mas qual é o problema? Aí eu entro em outra ênfase. Qual que é o problema disso? O problema é que a cultura da igreja, a igreja estabeleceu o evangelismo como se fosse eventos. Nós muitas vezes, por anos, por séculos, por décadas, enxergamos evangelizar apenas como eventos. Então a gente marca um evento para sair da porta da igreja, a gente marca um evento onde a gente junta uma galera e faz um evento de 2 horas, numa praça, numa comunidade, a gente faz um evento debaixo da ponte com moradores de rua, a gente faz um evento na porta de um bar, de uma boate, a gente faz um evento de evangelismo. No carnaval uma galera sai para evangelizar, a gente faz um evento. E naqueles eventos, normalmente quem sobressai é os extrovertidos, é aqueles caras que têm mais facilidade de abordar, e a gente começa então a colocar na nossa cabeça, todo mundo em geral começa a entender que evangelismo é um evento, e que é para as pessoas que têm facilidade de abordar e de falar do evangelho, no sentido, sem vergonha, vão dizer. Mas deixa eu dizer, irmãos, a evangelização precisa ser uma cultura nossa no dia a dia. A palavra de Jesus no grego, no original, em Marcos 16, 15, é indo e pregando o evangelho, e não ide. Porque a ideia de indo é por onde você passar. Onde você estiver indo, eu estou indo trabalhar, eu estou indo comprar um pão na padaria, eu estou indo no açougue comprar carne, eu estou indo pegar um ônibus, eu estou indo andando pela rua, eu vou evangelizar. Não, a proposta bíblica que não é uma proposta de alguém que vai abrir mão para fazer isso. Não, é uma vida cotidiana.
Paulo está dizendo para Timóteo: pregue em tempo e fora de tempo. Quando você vê a vida de Filipe, não era um evento. Filipe, ele foi andando pelas cidades anunciando o evangelho. Ele foi onde Filipe estava indo, ele estava pregando o evangelho, em Atos 8. Quando você olha a vida dos apóstolos, por onde eles chegavam, eles anunciavam o evangelho. Quando você olha para a vida de Jesus, ele estava andando, não era um evento. Jesus, ele andava pelos locais e ele então abordava pessoas que estavam com necessidades e ele começava a anunciar o evangelho. Paulo, olha que interessante, a igreja da Galácia foi plantada porque Paulo estava indo para uma outra cidade, mas ele começa a passar mal, fica na região da Galácia, e ali Paulo fica 3 semanas naquela região e planta uma igreja. Só que ele não ia para aquela região, mas ele só foi para aquela região pregar o evangelho ali porque aquela cidade o recebeu bem, porque ele estava enfermo. E o que eu quero dizer para mim e para você? Que eu quero trazer uma nova proposta para você, para nossas igrejas, para os nossos ministérios. Existe uma estatística que eu não sei de onde que é a fonte, né, que a maioria das pessoas, mais de 80, 90% das pessoas que são membros hoje de uma igreja, ou que se firma numa igreja evangélica, ele se firma não por causa de um evento de evangelismo, ele se firmou ali porque ele conheceu alguém lá fora, no mundo. Ele estava no mundo e ele conheceu uma pessoa, teve um relacionamento com essa pessoa do lado de fora, seja no trabalho, seja na faculdade, seja com o vizinho, e ao criar esse relacionamento lá fora, ele foi convidado para ir para uma igreja, ele firmou nessa igreja por causa dessa amizade. A minoria são pessoas que vão para uma igreja porque através de um evento ela ouviu o evangelho, então ela foi para uma igreja. Não estou dizendo que não acontece, isso acontece, mas eu quero trazer uma nova proposta. Eu quero instigar você, a sua igreja, você líder de célula, você evangelista, a trazer para a sua igreja uma cultura onde os membros, no dia a dia, em vez de eles evangelizarem apenas uma vez na semana, através de um evento de 2 horas no sábado, eles possam evangelizar no seu trabalho, na sua vizinhança, andando no dia a dia. Porque nós vamos aumentar os horários, nós vamos aumentar o período de pessoas evangelizando na nossa cidade. Por exemplo, em vez de evangelizar apenas 2 horas durante a semana, num evento, você passa a evangelizar todos os dias, no dia a dia. Mais pessoas vão ouvir o evangelho. E porque Jesus estabeleceu que a forma que alguém é salvo é por ouvir o evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Irmãos, que você possa saber que você tem um chamado para evangelizar. E que não significa que seja através de um evento. Evento hoje precisa ficar em segundo lugar. Mas a gente precisa treinar as nossas igrejas, os nossos membros, para serem cristãos relevantes, para anunciar o evangelho nas suas esferas de trabalho, na faculdade, no dia a dia, nos relacionamentos que você constrói. Anuncie o evangelho para essas pessoas que já estão abertos para você, para que a gente possa, irmãos, ser efetivo nas nossas ações. Hoje nós colocamos um ideal que os eventos de evangelismo os maravilhosos, mas na verdade possamos voltar para uma vida simples, onde no dia a dia, na vida cotidiana, passamos a evangelizar uns aos outros. Passe esse vídeo para os seus amigos. Vamos começar a criar uma cultura nas nossas igrejas do cristão sair do culto de domingo entendendo que ele é missionário durante a semana, de segunda a sábado, no dia a dia, abordando as pessoas e apresentando o evangelho de Jesus. Ontem, na nossa igreja local, na Lagoinha Pedreira, eu trouxe uma pregação de Jesus e o publicano, e aí eu dei um para casa para toda a igreja, que toda a igreja essa semana convidasse uma pessoa que não conhece a Jesus, sente com essa pessoa, almoce com ela e pregue o evangelho para ela. Toda a igreja foi chamada para isso. Então eu quero deixar isso com você. Que o Senhor te abençoe. Tamo junto. E é de Deus demais.